Para quem não me conhece, eu sou consultora imobiliária aqui em Portugal e encontro diariamente, né, tanto nas minhas redes sociais como no meu dia a dia, esses casos que alguns chegam a ser quase que desesperadores de pessoas que passam uma sensação assim. É claro que essa pessoa não se planejou, porque uma pessoa que diz assim, Thalita, estou em português há 2 meses e o meu Airbnb, que já é o 10º, a pessoa fica saltando de Airbnb em Airbnb. Uma pessoa dessa não fez planejamento. E o pior, que eu Gasta fico o assim, dinheiro ó. todo, né, fazendo isso. Pois não é. E o pior, às vezes vem com criança. Eu tenho criança e a pessoa fica enlouquecida porque ela fica ali sem condições até mesmo de dar um mínimo de... Enfim, então o que eu imagino é que para o estudante, que geralmente ele não vem nem com família e nem com criança, né, com filho ou coisa assim, pode parecer mais fácil nesse sentido porque ele sozinho. Mas, ao mesmo tempo, com essa carência enorme que há no mercado de quartos, de imóveis e tal, conta um pouco dessa realidade que tu encontras, Igor, em relação ao estudante que vem para cá, seja ele um estudante no nível mais básico, assim, para fazer uma graduação, ou um estudante que vem para fazer um mestrado, um pós-doc, um doutorado, ou coisa assim, doutoramento, né, como chama aqui. Qual é, a nível de alojamento, o grau de dificuldade que eles encontram? Eu não consigo trazer essa Pelo resposta... menos os que chegam a ti, né? Claro. Eu não consigo trazer a resposta geral, porque a gente sabe que Portugal, cada lugar é um mundo, né? Exato. Aqui dentro de Portugal. Essa ideia fica muito clara quando você está aqui em Portugal, você consegue perceber que cada lugar é muito diferente. Mas existem, sim, algumas soluções, principalmente nos grandes centros, que não é a primeira opção que eu recomendo aos nossos seguidores. Muitas pessoas querem vir com um orçamento que é mais baixo. É possível? É possível, sim. Só que, primeiro, planejamento financeiro e ir para lugares mais afastados dos grandes centros. Pois é. Porque lá, nos lugares mais afastados dos grandes centros, você vai ter outras oportunidades pagando arrendamentos mais em conta, mas atenção, você também tem menos ofertas de emprego. Porque nos grandes centros você tem mais ofertas de emprego. Então, é como se estivesse jogando aquelas cartas de Yu-Gi-Oh!, não é? Ou de coisas assim, os baralhos que você tem que ver o poder do Pokémon ali pra poder ver. Esse aqui é mais barato no arrendamento, mas contrapartida não tem trabalho. Então, você tem que ir jogando com isso. Com a sua realidade. Meio termo. Exatamente. E também se identificar, né? Porque, por exemplo, eu não me vejo morando no interior. Claro, eu já tô mais velha, não tô indo agora fazer uma universidade, mas cada pessoa também é uma pessoa. Às vezes a pessoa prefere estar no centro e passar, de repente, um perrenguezinho ali, dividir com não sei o quê e tá tudo certo. E tá vivendo aquela experiência. Tem gente que prefere um conforto maior, ter mais espaço, mais privacidade para estudar. É o equilíbrio dos dois, vai começar num e depois vai pro outro. Então tem essas possibilidades. Eu acho que de todo jeito, uma coisa importante é a pessoa vir de mente aberta. Ai, total. Porque, gente, olha, imigrar com aquela coisa, mas lá no Brasil não é assim, meu amigo, então nem venha. Não é? Aqui é outra Tem coisa. que ter a mente aberta. Eu encontro muitas pessoas que vêm, por exemplo, com expectativas sobre os imóveis, né? Vou falar um pouco sobre a minha área. A pessoa sai do Brasil achando que aqui ela vai encontrar uma realidade parecida. No sentido de, por exemplo, eu pergunto muito, qual é a expectativa que você tem de um imóvel? Aí a pessoa começa, Thalita, pelo imóvel que eu pretendo comprar, eu queria um imóvel, por exemplo, para ter segurança para os meus filhos, que tivesse uma área de lazer boa, porteiro 24 horas. Ela começa a me descrever um imóvel de 1,5 milhão de euros. Aí, de repente, ela diz assim, mas o meu orçamento é só até 200 mil euros. Aí então é assim, 200 mil euros você vai comprar um apartamento que não tem área de lazer. E onde é que meu filho vai brincar? Eu digo, na rua. Na rua, a gente porque tem essa aqui a gente vive a cidade. Entendeu, gente? Quer dizer, aquele cenário que a gente encontra muito no Brasil, onde a gente é induzido que pra gente ter qualidade de vida, pra nossa família ter segurança. Fechado na bolha. A gente tem que estar fechado na bolha, porque a gente tem que trazer tudo isso pra dentro do nosso condomínio, ou da nossa cidade, ou do nosso prédio. Até enfim. Bairros populares tem cancela, às vezes, pra proteger. Ou seja, isso não há aqui. E se uma pessoa me perguntasse o que é que mais me encanta em Portugal, eu diria exatamente isso. É essa facilidade que eu tenho. É como se o imóvel fosse só a parte para eu dormir. O restante eu tenho na rua. Eu recebo meus amigos no parque.
eu me reúno com os... Lá no Brasil, não. Eu tenho que ter um apartamento enorme, com uma varanda gourmet enorme, toda climatizada, em segurança, de preferência com vidro blindado, para eu receber os meus amigos. Não é? Culturalmente, e culturalmente é diferente, não é? Exato. Você anda na rua, o pessoal vai passear com cachorro, gente. O pessoal vai passear com cachorro na rua, isso é natural. As crianças brincam num parquinho, elas conhecem outras crianças, elas criam uma comunidade. A escola leva as crianças para passear na rua. Exato. Né? São Andando. coisas que na nossa infância a gente... Por exemplo, eu peguei essa época do Brasil que tinha uma liberdade maior. Mas hoje eu vejo, por exemplo, minha sobrinha no Brasil. Totalmente diferente, eu concordo muito. Aqui a gente vive a cidade. Aqui a gente não se... Eu, pelo menos, né? Eu não me preocupo. Às vezes eu saio aqui do estúdio meia-noite, 1h da manhã, com o iPhone na mão, o laptop na mão, aquilo outro, e vou, entro no meu carro e eu acho que, assim, uma das grandes vantagens de Portugal é a gente fazer as coisas leve, sabe? Porra, no Rio eu não conseguia imaginar pegar um carro na linha vermelha, 11h30 da noite, meia-noite, eu já tava, tipo, suando. Em pânico. É muito... então, assim, tem coisas em Portugal que, obviamente, não é um país perfeito como nenhum outro, mas que são, assim, na minha visão, na minha idade, na minha vivência, por estar 15 anos fora do Brasil, que eu olho e penso assim, cara... É o que eu quero pra mim. É eu acordar tranquila, pegar, sabe, andar, não ter esse estresse, fazer exatamente isso que a Thalita falou. Viver a cidade. E pegando esse gancho do vir de mente aberta, tanto para o estudante como para a pessoa que vem para trabalhar, ou já com a sua família, em busca dessa tal qualidade de vida que a gente sente tanta falta lá no Brasil, eu diria exatamente isso, que ao mesmo tempo em que eu tenho essa percepção de que eu vou viver a cidade, que eu vou sentir o cheiro da cidade, que eu vou poder andar com tranquilidade, eu, ao mesmo tempo, tenho que ter essa percepção que, ao passo que com 1 milhão de euros, estou só fazendo aqui, com 1 milhão de reais, eu tenho um apartamento com uma grande varanda e tal, na hora que eu transformo 1 milhão de reais em 200 mil euros, eu não vou viver num apartamento com varanda gourmet, com todos esses luxos que a gente está acostumado no Brasil. Então, a mente aberta é muito nesse sentido. Venha com essa coisa de você ter a consciência de que aqui você está começando do zero. De que aqui você está em outra realidade. De que não é o seu 1 milhão de reais no Brasil vai valer 180 mil euros em Portugal. E os 180 mil euros em Portugal não compram um apartamento com o mesmo que tinha o seu apartamento de 1 milhão de reais no Brasil. Sim. Assim também a parte profissional, e eu diria que também talvez a parte estudantil ou coisas do tipo. Profissional do mesmo jeito. Eu já vi muita gente dizer assim, ai, Thalita, porque lá no Brasil eu trabalhava numa empresa assim, 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 eu era arquiteto, eu era isso, eu era aquilo, e o que você acha? Eu consigo, quando chegar aí, trabalhar logo no escritório de arquitetura e não sei o quê. E eu, geralmente eu digo assim, olha, venha com a mente aberta. Essa coisa que tu falaste aí, Igor, nos grandes centros você tem mais universidades, isso e aquilo. Mas também tem mais emprego. Agora, se a pessoa for para uma cidade menor, ela tem que se perguntar qual o tipo de trabalho, de emprego que eu estou disposto. Não é? Ah, porque no Brasil eu era arquiteta. Tá bem, então, arquiteto no Brasil. Aqui você vai querer... Tá tudo bem você trabalhar os primeiros meses ou no lar de idosos, ou num café, ou sendo um auxiliar de alguma outra profissão, alguma coisa assim. Então, tem que ter a mente aberta para a pessoa ter a consciência de que, na hora que ela imigra, na hora que ela muda de país, ela está literalmente começando do zero.